Bom galera, estamos começando mais um vídeo aqui no YouTube e hoje trago de volta aqui pro canal nossa ilustre presença do Flávio do Leviatã, a nossa lenda viva do metal gaúcho, que já tá aí há mais de 40 anos só com o Leviatã, 43, né? E bom galera, eu trouxe ele aqui no canal porque eu tenho algumas dúvidas e eu imagino que vocês tenham também. Como é que era a cena de metal extremo, enfim, antigamente não tinha muita aquela coisa, em 1980, em 1990. A gente tem aqui um cara que vivenciou tudo isso, tocou no primeiro Rock Garagem, o Leviatã começou em 1983, então, cara, vamos conversar. Ó, a luz vai se a luz cair, a luz caiu. Mas vamos conversar, eu tenho algumas perguntas para fazer pro Flávio, mas antes ele tem alguns recados para dar para vocês. Primeiro que vocês estão ouvindo aí de fundo é isso aqui, ó. Chacina, Lagoa Negra. Fala aí, Yuri. Uma banda de São Paulo de thrash metal com uma pegada de hardcore, uma pegada assim, uma mistura de thrash metal old school com uma pegadinha de hardcore, uma coisinha de death. São Paulo, uma banda de 1990 e esse daí é o álbum deles de 2023. Tem aqui na Nihil. Gosta de som pancadaria cantado em português? Tá aqui, ó. E disponível no site também. Segundo que, vamos brindar aí. Um brinde, eu espero que vocês brindem também. Segundo, queremos avisar vocês que a gente está fazendo esse vídeo aqui hoje é sexta? Hoje é quinta. Na quinta-feira. E na próxima terça-feira, no dia 20 de janeiro, nós teremos a oitava edição da feira True Metal Records Nihil Productions, aqui na José do Patrocínio 584. E outra, a gente vai ter a feira... Por que nós vamos ter a feira? Numa terça-feira, nada a ver? Tudo a ver, cara. Porque na próxima terça-feira nós teremos um showzaço, na opinião. O início da turnê, né? O início da turnê aqui em Porto Alegre. Início da turnê. Imperdível. Death Wall são nada mais nada menos os caras que gravaram álbuns importantes do Death, já lá com o Chuck Schuldiner, né? Gene Hoglan. Cara, Gene Hoglan em Porto Alegre pela primeiríssima vez. Por quê? Porque o Steve DiGiorgio, que é baita músico também, já teve aqui em Porto Alegre com o Sados, já teve tocando com o vocalista do Skid Row, o Sebastian Bach. Mas o Gene Hoglan, cara, eu sou baixista, Gene Hoglan, cara, imperdível. Então nós vamos aproveitar que terça-feira vai ter o show. Antes da gente ir pro próximo assunto, que eu tenho que falar ainda disso daqui. Que mas nós vamos fazer a feira a partir das 3 da tarde. Vamos dar uma fechadinha às 8 da noite. Porque nós vamos no show. É óbvio que nós não vamos perder essa conta, eu não vou perder, tá ligado? Então a gente vai pro show, conversamos com vocês lá e depois nós voltemos. Depois que o show acabar, porque para passar o cronograma para vocês, as portas abrem às 7h30. O show começa às 9h. Nós sairemos daqui às 8h para chegar tranquilamente lá no show, assistiremos o show das 9h até umas 10 e pouquinho, né? Sabe-se lá se os caras vão tocar 1h30 ou 50 minutos. Não. Mais que 50 minutos vai ser porque eles vão tocar os dois álbuns na íntegra. Eles vão tocar os dois álbuns na íntegra? O Spiritual Healing e o Individual? E o Individual. Sério? 2 álbuns na íntegra. Isso tá prometido, né? Caralho, eu não sabia, meu. Então é imperdível. Então vai demorar 1h30 por aí. E a gente volta pra cá depois pra tomar uma cervejinha. O Yuri tá cheio aqui de cerveja no seu freezer, esperando vocês. E aí a gente vai fazer mais a segunda parte da 8ª edição da feira True Metal Records e Nihil Productions. E aí a gente entra a madrugada dentro, galera. 100 horas pra acabar. Foda-se que é uma terça-feira. Foda-se. A gente vai ver o Def, né? A gente vai ver o Def. Depois a gente vai comemorar que a gente viu o Def. Exatamente. Aí a gente finge que o Chuck Schuldiner tava lá. Mas falando em Def... Ainda tem Michael Phelps, cara.
falando em Death, uma banda que eu gosto muito e que me inspirou diversas vezes e me inspira até hoje pra montar Nihil. Pra montar Nihil foi o grande Death. E cara, a gente tá... Essa camiseta aqui do Death é uma camiseta que todo mundo que vem aqui na loja me pede, sempre me pergunta se vai ter, se não vai ter, se vai ter, se não vai ter. E a gente tinha esgotado ela até agora. Eu só tenho essa aqui de monstruário que tava aqui, que ela até tá com um defeitinho, eu não posso nem vender. E vamos aproveitar essa onda do Death, que o Death tá vindo aqui. E cara, segunda-feira, aqui às 8 horas da noite, a gente vai abrir uma pré-venda relâmpago. A gente vai fazer poucas unidades dessa camiseta. Somente durante a semana que vem, de segunda até domingo, a gente vai estar disponibilizando no site ali uma pré-venda das camisetas tributo do Death, que nós, da Nihil, nós fizemos. Se tu vê aqui, ó, na verdade não tá escrito Death, tá escrito Nihil, porque eu sou desenhista e eu desenhei o logo do Death na folha e aí mexi ali os meus pauzinhos e escrevi Nihil, ó, Nihil. Então é um tributo que a gente fez ao legado do Death, né? A gente vai ter as versões manga curta, manga longa, disponíveis unitárias para quem quiser comprar, e também a gente vai ter um box, uma edição especial contendo as duas camisetas, tá? Manga curta, manga longa, uns adesivinhos e ainda de quebra mais 3 CDs grátis dos lançamentos da Nihil, puro death metal. Então fica de olho, cara. A gente vai, segunda-feira vai começar, domingo vai acabar. E a partir da semana que vem a gente vai ter uma semana especial aqui no canal, na semana Death, onde eu me comprometo a escutar um álbum do Death por dia e vim aqui no canal fazer a resenha de cada álbum à medida que eu for escutando. E em paralelo, depois que a gente vê o show, eu falo pra vocês como é que foi o show. Mas bom, aguardem o lançamento segunda-feira. Outra coisa, uma coisa que eu nem te falei, Flávio, eu tenho falado aqui no canal que eu tô começando um movimento. Largue o celular e pegue um disco. Porque, cara, não tem nada pior do que a gente perder horas e horas e horas no Facebook, no Instagram, aquela coisa. Quando vê, tu perdeu o dia inteiro, quando vê, tu perdeu a tarde, quando vê, tu perdeu tudo. Não ouviu nada. Hoje em dia, cada vez mais, os jovens, eu tenho recebido público jovem, tanto aqui no YouTube quanto na loja, começando a colecionar, começando a isso, começando aquilo. Então, cara, pra vocês que são jovens e pros adultos também, cara, solta o celular, não vamos ter a nossa vida tomada por essa merda. Cria o teu hábito em casa de chegar em casa, tomar uma cervejinha, botar um CD pra tocar. É uma coisa que eu sempre faço todo dia. Desenha, pinta, lê, faz qualquer coisa fora do celular. Então, largue o celular, pegue um disco. E com isso, tem um cupomzinho que eu fiz escrito Movimento. Se tu quiser apoiar a gente, o nosso trampo, vai lá no nosso site da Nihil Productions. No final da tua compra, tu digita o cupom Movimento que tu ganha 10% de desconto. Tu ajuda a gente e a gente te ajuda a sair dessa merda que é esse celular. Dito isso, vocês sabem como é que era a cena em 1980? Bom, eu não sei. Flávio já me contou algumas coisas, algumas peripécias. Então agora vamos descobrir. Eu separei aqui, ó, algumas perguntinhas pra gente ir direcionando o bagulho e não ficar muito a esmo, né? E a primeira pergunta que eu tenho pro Flávio. Flávio, como e quando tu começou no metal? Não precisa ser metal extremo, pode ser rock. Nem tem como, né, cara? Na época que eu comecei não tinha heavy metal. Primeiramente, quantos anos tu tá agora mesmo? 62. E, bom... Nasci em 1964. E a então, banda... assim, ó, 64. Quando eu me dei por conta, quando eu comecei a pensar, com 10 anos, 74, não existia heavy metal. Existia bandas que faziam um som pesado, que pegaram o blues e botaram guitarras distorcidas, né? E assim, muito da minha influência foi por causa da minha irmã, que é quase 5 anos mais velha que eu, e comprava revistas, né, Primeiro, cara, todo mundo sabe, mas para vocês que não sabem, a gente cresceu numa época que a informação era dificílima de chegar. Então, quem procurava informação
Tinha que ser através de revistas, programas de rádio, mais tarde um pouquinho fanzines, né? Troca de fanzines, enfim. Mas a minha irmã ia religiosamente toda a semana, todo mês, na banca de revistas e comprava o que ela podia para obter informações sobre o tal de rock and roll, né? Minha irmã é quase 5 anos mais velha que eu, então ela é da geração Beatles, Stones, enfim. E eu, guri de 10 anos, chegava em casa, ia jogar bola na rua, voltava para casa, tomava um banho, jantava, fazia os temas de casa. E depois eu ia para o quarto da minha irmã, se ela não estava, eu fuçava sem pedir. Se ela estava, eu dizia, mano, me empresta aí umas revistas aí, quero ver. E cara, para uma criança de 10 anos, de 12 anos, enfim, tudo que tem imagem, né, chama muito a atenção. Então, eu comecei a gostar do tal do rock and roll por causa disso, por causa da minha irmã, que ela já escutava algumas coisas. E aí fui me interessando e lendo as matérias, enfim, né? E me mudei para Porto Alegre, a gente morava no interior. Quando eu me mudei para Porto Alegre, com 14 anos, não conhecia ninguém, e aí, tanto eu quanto ela, a gente começou a procurar informação, né? E aí a gente descobriu uma rádio Continental aqui em Porto Alegre, que era... Continental. Hoje é aquela bosta que é, né, cara? Mas na época era uma rádio rock que fazia sorteio. A minha irmã, que participava por ser mais velha, né? Ela ganhou vários troços, assim, absurdos, né? É? Tipo, fita cassete gravada com uma música do Uriah Heep, por exemplo. Porra! Disco do James Taylor. Na época, cara, era o que a gente podia escutar, né? Coleção de 24 compactos dos Beatles, que hoje é uma raridade. Enfim, e a gente começou a procurar informação, né? Então eu continuei acompanhando as revistas que ela comprava, comecei a escutar um programa na Rádio Continental que era de rock pesado, com Cascalho, os apresentadores Cascalho Time, os outros eu não me lembro, Beto Roncaferro, enfim, tinham 4 apresentadores. E, cara, era sexta-feira, das 11 à meia-noite, ou seja, um horário bem maldito. Eu tinha que escutar escondido do Coroa, porque o Coroa abominava qualquer coisa que fosse ligada ao demônio. Nós já se endemoniava. Bom, as coisas não mudaram muito até hoje em dia, né? Pois é. Mas enfim, e aí, claro que, né, na escola fui me juntar com o povo do fundão, que eram os demônios, e alguns curtiam, já começavam a curtir. Tinha os caras que eram repetentes, já tinham 15, 16 anos, e já tinham vinil em casa, enfim. E aí, cara, a primeira coisa que mais me influenciou foi que, chegando em Porto Alegre, não conhecendo ninguém, meus coroas se associaram numa loja de departamento. Procurem aí no Deus Google o que é uma loja de departamento. É uma loja que tinha de tudo, vendia de tudo, né? Tipo um 1,99 da vida? Não, tipo nem é uma Renner, mas era roupa com produto para casa, não sei o que, tudo que tu pudesse imaginar, material escolar, enfim, utensílios domésticos. Eu não peguei essa época. E tinha a seção de vinil. Daí a filha da mãe da minha irmã me fez uma proposta de a gente pegar a nossa mesada e todo mês comprar, cada um comprava um LP, e aí ela tinha um toca-disco, a gente, né? Ela me emprestava o toca-disco, eu emprestava os meus discos, emprestaria os meus discos para ela me emprestaria os discos dela. Tudo bem combinadinho, só que eu esqueci de fazer um contrato assinado lá, né? E aí eu lembro que na primeira, depois de combinar isso aí, na primeira vez que a gente foi na tal loja, só compramos coisas porque a gente sabia de ler nas revistas, né? Ela comprou um disco do Nazaré, Close and No for Rock and Roll, e tem uma das músicas mais legais do Nazaré, que é Telegram. Eu ainda quero fazer um cover dessa música. Com o Leviatã? Com o Leviatã, ou enfim, ou eu. E eu comprei
um Uriah Heep Return to Fantasy. Foi meu primeiro disco, o primeiro disco que eu comprei com meu dinheiro, que era só meu. E aí, voltando pra casa... Uma dúvida, isso daí em quando mesmo? Em quando o Uriah Heep tu comprou? Quando eu tinha, acho que uns 14 anos. Uns 14 anos, tá. 14 anos é 7, 8. 7, 8, por aí. Enfim. E aí, beleza, né? Passamos o mês inteiro só ouvindo aqueles 2 discos, né? Era só que nós tínhamos para escutar. Bom, recebemos a mesada no mês seguinte. Mano, vamos lá comprar mais 2 disquinhos. Pois é. Nós não fizemos aquele contrato escrito, né? Então, vou pegar meu dinheiro e vou comprar outras coisas que eu tô precisando. E eu me fudi porque já tinha entrado o vírus, né? Inclusive, em 2014 foi lançado um livro sobre o heavy rock and roll e heavy metal do Rio Grande do Sul, que é escrito, o título é Tá no Sangue. O vírus entrou e eu me fudi. E aí só eu ia na loja e gastava a minha mesada em vinil, sempre a partir das revistas dela, né? Daí, claro, com conversa daqui, conversa dali, com os colegas e coisa, em tal loja tem vinil. Então eu lembro que uma vez eu vi uma resenha de uma banda que eu não conhecia, chamada Deep Purple. Não tinha sequer noção do que era isso, mas achei a resenha legal, né? As fotos legais. Uma banda de death metal, né? Uma banda de death roll, de rock and death. E eu cheguei numa outra loja e olhei, ouvi a capa na revista, é essa aqui, beleza. Só que na resenha dizia que era um álbum ao vivo, muito conceitual, não sei o quê, e que era duplo. Eu, com um disco lacrado, sem saber, sem ter noção nenhuma, achei que estava muito barato para um disco duplo, né? Era um preço de um disco simples, mas, paguei, né? Feliz da vida. Cheguei em casa, caraca, não era o disco que estava resenhado. De Purple, o da resenha era o Made in Japan, que é duplo, e eu comprei, enganado, o Made in Europe, que é um álbum simples, né? De uma formação seguinte do Deep Purple. Mas deslacrei o álbum, me decepcionei todo, porque eu não tinha comprado o mesmo álbum que da resenha, enfim. Botei pra tocar e, foda. Só que daí no mês seguinte eu fui com o dinheiro da mesada e aí eu comprei o Made in Japan, né? Então, e assim foi, cara. A gente começou a trocava vinil com os colegas, enfim, me empresta aqui, eu te empresto ali, me grava tal fita, eu gravo tal fita. E foi assim que eu comecei. E se tu sabe dizer, qual foi o primeiro álbum de metal, assim, que tu pode dizer, não, isso daqui é heavy metal tradicional, ou thrash metal, ou alguma coisa, tipo assim, o primeiro que tu viu, tipo assim, isso daqui é tipo de Purple, mas é mais fudido. Tu consegue lembrar de algum que te... Que eu tenha comprado. Cara, o primeiro disco que eu comprei, já não sei se foi... O primeiro que eu comprei em Porto Alegre foi a minha suada mesada, foi um álbum importado do Iron Maiden chamado Killers, né? Que chegou na loja, que era uma loja que todo mundo se reunia, a loja Popson. Popson. E aí a Popson tinha uma coisa muito legal, cara. Tinha aparelhos de toca-discos com fone. Tu pegava o disco, né, todos deslacrados, tudo. Tu escutava, se tu gostasse, tu comprava, se não gostasse, devolvia pro cara, enfim. E ali eu comprei o meu Iron Maiden Killers, né? Mas aí, cara, nessa época eu já buscava a informação, né? Então eu já comprava revista, já comprava fanzine. E aí eu descobri que a loja Woodstock em São Paulo mandava pelo correio. E aí, cara, como é que faz, né? Tem que pagar antes, será que eu vou receber? Mas arrisquei. Então, assim,
Os primeiros LPs que eu comprei importado, que não foi em loja de Porto Alegre, foi na Woodstock Discos, em São Paulo, e eu comprei o segundo LP do Manowar, Into Glory Ride? Acho que é... Não, Into the Glory We Ride, acho que é o primeiro, não é? Não, o primeiro é o Hail to England, é o Into Glory Ride. O Hail to England, que é o da bandeira, que é o primeiro. E comprei o primeiro Motley Crue. Aham, aquele que tu tava aqui na loja esses dias. O Too Fast for Love. Too Fast for Love. Pá! Então foram os primeiros discos de heavy metal. Uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, assim, ó, que na época que, inclusive na época que o Leviathan começou, né, 83 até tipo 83, não se tinha ramificações do, né, não existia death metal, thrash metal, metal melódico, não se falava nisso. Estavam começando a se falar em speed metal, que era o que se fazia quando o heavy metal ficava mais rápido, né? Por isso o speed metal. Então, assim, quando a gente montou o Leviathan, por exemplo, que tem o logotipo tem as cruzes invertidas, nunca, na época a gente não pensava em black, não existia isso, né? Então, o Leviathan é uma banda de thrash metal com os logotipos invertidos, sim. É uma banda que foi formada em 83, quando nem existia a terminologia black metal. Óbvio que tem um significado, aquelas cruzes, enfim, mas não tem nada a ver com... e mesmo assim, quando a gente montou a banda, a gente só queria fazer uma coisa rápida. Apesar de a gente ter músicas, né, originais mais arrastadas, enfim, uma balada a gente tinha, mas a gente prezava por tocar mais rápido do que a gente conhecia. Então as influências aí, enfim, Slayer, Metallica, Merciful Fate, Venom, eram umas coisas que influenciavam bastante, assim. Não chegava a informação, mas a gente buscava e trocava fita. Enfim, eu cansei de passar horas e horas debruçado nas colunas do fanzine Rock Brigade, que depois virou revista, seção cartas lá. Tu ia lá, quero trocar correspondência com gente de todo o Brasil que se interessem por Slayer e Venom. Puta, eu ia lá e mandava uma carta pro cara. Tinha isso na Rock Brigade, eu não sabia. Tipo, a Rock Brigade, como eu tava falando, na época era um zine. A Rock Brigade começou como um zine. E aí, tipo, sei lá, na última página tinha um setor, tipo assim, eu gosto de Iron Maiden e outro setor eu gosto de Metallica. Se vocês tiverem alguma coisa parecida, pode me mandar. Tipo isso? Tipo assim, tinha a seção cartas, né, que botava lá, quero me corresponder com Headbangers, quero me corresponder pra tu botar na seção cartas, tu tinha que pagar alguma coisa? Não, só mandava pra lá, mandava teus dados, e os caras colocavam lá, Era um serviço. Acho que tinha sessão troca-troca de vinil, de cassete. Mas a gente começou a buscar informação de tudo quanto era jeito, né? E aí a Rock Brigade começou a ficar maior e se expandir, então começou a aparecer, gostaria de trocar cartas com brasileiros que curtem heavy metal. Aí via lá uma sessão, um cara do Chile, um cara do Peru, um cara da Bolívia, um cara da Argentina, Uruguai, e a gente dele a mandar carta. Então hoje eu ainda não fiz uma fogueira das cartas que eu tenho. Eu tenho bons... Isso daí, essas cartas aí seria uma coisa legal de mostrar num vídeo aqui um dia. As cartas de 80. Tem, cara, eu encontro gente hoje nas redes sociais ou pessoalmente Cara, no Instagram mesmo. Nem foi no Instagram, cara. Enfim, não lembro aonde. Eu acho que eu na internet, acho que através no Facebook, eu vi um cara vendendo uns bootleg do Angra. E aí eu entrei em contato com o cara pra comprar, pra trazer pra cá, né? Nós vamos ter bootlegs do Angra aqui. Vai ter bootleg do Angra? Já pensei em ti também, mas porque eu só comprei um de cada pra ver qualidades. Tá tudo certinho, bonitinho, enfim. Mas
eu mandei uma mensagem pro cara, cara, me interessa aí os bootleg do Angra aí, não sei o que. O cara, legal, não sei o que. Aí demorou um tempinho pro cara me responder, daí o cara vem sempre a pergunta, mas eu vi aqui no teu perfil, tô falando com o cara do Leviatã. Sim, sou eu mesmo, de carne e osso. E aí o cara me falou aí o cara me mandou uma foto do Smile. E ele disse, cara, esse disco é do meu pai. Caralho! Meu pai se correspondia contigo e por carta. E eu cresci escutando esse disco aqui. O cara deve ter, sei lá, uns seus 25 anos, 26 anos. Puta que me pariu. E o cara é da onde? Do Chile? Não, o cara é de São Paulo. Tá, um nacional aqui. E aí... eu agradeci, né? Ele disse, puta, cara, nunca... Quando meu pai... Eu até pensei em perguntar pro cara, teu pai é vivo, mas daí... Tipo, não vou perguntar um troço. Sim, vai desse, que... né? Vai que já morreu, mas daí ele falou, quando meu pai chegar do trabalho, eu vou dizer pra ele, aí eu disse, então tu vai pedir pro teu pai e tu tirar uma foto com esse Smile na mão, me mandar. Eu até tenho que cobrar o cara, porque ele não mandou ainda a foto. Mas então, a gente se correspondia, cara. Correspondia e eu acabo conhecendo as pessoas, assim, e os caras me dizem, poxa, cara, eu ainda tenho carta que eu trocava contigo lá, não sei o quê. A gente está aqui na loja agora com o Gustavo, que foi baixista de uma grande banda, a hashtag Volta Mórbidos. Volta Mórbidos. Baita banda Mórbidos, Death Metal. Nem se falava em Death Metal, né? Mas se vocês escutarem Mórbidos, e vão escutar porque essa banda vai retornar um dia não muito longe. A gente se conhecia assim, né? Porque vai numa loja e, cara, ou procurando. A Mórbidos acabou ensaiando lá em casa, assim como outras pessoas, né? E era assim que se trocava informação, cara. Se trocava informação assim. Então, assim, esse cara, o pai dele se correspondia comigo. O Gustavo conhece o Casbaf, por exemplo, que é um cara que tem uma banda quase tão velha quanto o Leviatã. Como é que é o nome da banda? Tá calor, galera. Do Casbaf é a Megahertz. Megahertz acabou de fazer 40 anos. O Leviatã tem 42 anos, né? Megahertz. E eu trocava correspondência com o Casbaf desde sempre, assim. Eu acho que a gente era velho de fralda e tava já trocando carta, né? Ele mandando material do Piauí, eu mandando material do Sul para ele. E era assim que girava a informação. E eu só conheci o Casbaf pessoalmente depois de muito tempo que ele teve aqui no Sul. Também eles correspondiam, um pouco mais tarde, eles correspondiam com os caras da Carniça. A gente acabou fazendo um churrasco lá em Novo Hamburgo para ele. E mais recentemente eu convidei a Megahertz para tocar em São Paulo lá, em comemoração aos 40 anos deles. O Leviatã ia fazer um show em São Paulo, eu convidei. Então assim, era assim que se dava a informação. Então já antecipando a última questão aqui, Não, a penúltima. Qual é a diferença, né? Diferença entre anos 80 e 90 e a cena atual. Cara, basicamente informação. Porque hoje... Só um adendo. Flávio está respondendo, eu tinha separado algumas perguntas, ele está respondendo a penúltima. Que quais são as maiores diferenças da cena daquela época para hoje em dia? A maior diferença é informação, né? Porque a gente não tinha informação. Então, quem buscava informação, quem ia atrás de informação, estava um passo sempre à frente, né? E tipo influências, né? Se eu não buscasse a informação, eu não ia ter conhecido... Ia ter conhecido Venom, Slayer, Merciful Fate muito mais tarde. Então eu não ia ter, quando o Leviatã foi formado, talvez o Leviatã não fosse uma banda que é hoje, porque as influências iam ser anteriores a isso, né? Então, como eu já tinha uma pá de fita, alguns LPs, coisas, já tinha essa influência,
o Leviatã se pendeu para isso, para fazer um som mais radical, mais rápido, mais pesado possível, mais ignorante, mais reto, enfim. E era assim que se acontecia. Então, busquem informação de verdade. Sempre. Não espera a informação aparecer no teu celular. Eu conheci a banda porque ela apareceu no meu Rio. Porque não, cara, o que tu gosta? Vai atrás, exerce o teu direito de questionar, de pensar, de ir atrás. Hoje em dia a gente tá tudo acostumado. Tipo, se não aparece na minha frente no meu feed eu não vi. É o que tá errado. Mais uma vez eu volto. Larga o celular e pega um disco, cara. Bom, tá aqui, né? A última questão que o Yuri escreveu aqui. O que eu diria para as pessoas que estão começando hoje? Em primeiro lugar, cara, sempre faz aquilo que teu coração manda. Eu gosto de tal coisa, foda-se o resto, cara. Se tu gosta de barulheira, se tu gosta de black metal, se tu gosta de hard, se tu gosta de metal extremo, mas tu gosta de hard, metal melódico. Ó, aqui, ó. Isso daí eu tava escutando semana passada. O Yuri ama Roberto Carlos, cara. Eu tenho 3 aqui do Roberto Carlos que eu tô pra resenhar pra vocês. Esse daí é o de 73. Não adianta nada, não tem nada que sorrir, porque mais cedo ou mais tarde você vai cair aqui na minha mão. É foda, meu, é foda. Fora os LPs do Roberto Carlos que a gente tem aqui na loja. Então assim, foda-se, cara, tu gosta daquilo, não importa o que teus amigos vão falar, foda-se, cara, tu gosta. E o segundo ponto é informação, cara. Informação e network é tudo nessa vida. Network, por isso é que a gente sempre incentiva a sair de casa. Sai de casa, porque dentro de casa tu só vai ter a rede social, e muitas vezes a rede social ela não te dá a chance de tu conhecer coisas novas. Ela te mostra o que tu gosta. De tu conversar com pessoas da tua região, sabe? Tu vai conversar com um cara lá de São Paulo, não sei o que, lá da China, né? Mas, cara, esse network não vai te trazer nada. Agora, o network de tu e sair para conhecer pessoas, tu pode acabar montando uma banda, tu pode acabar conhecendo sons novos porque alguém te mostrou, te emprestou alguma coisa. Conhecendo lugares, experiências. Exatamente. Uma pergunta aqui. Como é que era a cena daí nos anos 80? Agora já falando um pouco mais de heavy metal, som pesado. Como é que era mais ou menos que a galera se organizava? Onde é que a galera ia? Tinha muito show? Tinha pouco? Cara, comparativamente falando, né, obviamente tinha muito menos shows, né, e tipo Porto Alegre demorou muito para entrar na rota mesmo, assim, de bandas gringas ou bandas maiores, enfim, a gente teve grandes eventos, né, mas eram esporádicos, assim, nos anos 80 eram esporádicos. Aí tivemos Genesis, que é rock progressivo, um belíssimo show lotado. O Jethro Tull veio algumas vezes para Porto Alegre na época de ouro. Aí tivemos Van Halen, né? Mas eram shows esporádicos, assim, Quiet Riot, Iron Maiden, um pouco mais tarde. Na turnê do Coisa eles vieram aí no Gigantinho ali, né? Tira pedaço. Teve Skid Row, enfim, Motorhead, mas eram shows, nos anos 80 eram shows mais esporádicos, né? E shows de bandas nacionais, nem pensar. E tinha o nosso velho underground aqui, que as bandas se organizavam, enfim, mas eram muito menos oportunidades que se tinha de se ver boas bandas. Aí claro que, obviamente, quando tu não tem e aparece um evento, esse evento tende a ficar cheio, né? A aglutinar as pessoas. Nos anos 80, a gente também se reunia na casa de alguém. Sexta e sábado, a gente sempre marcava de escutar som na casa de alguém, levava os vinil que o outro não tinha.
nos anos 80, cara, quando eu tinha... no final dos anos 70 e nos anos 80, a gente já começava a escutar sons mais pesados, assim, né? E eu me lembro que, cara, sempre a gente inventava alguma coisa para tentar ficar com as colegas, com mulher, né? Então tinha muito o que se chamava de reunião dançante, né? Minha mãe já meteu essa pra mim um dia quando era piada. Vai ter reunião dançante? O que é isso, mãe? Que é isso? Então, a gente se reunia, vamos fazer, sei lá, uma a cada 15 dias tinha uma na casa de alguém. E aí, cara, música pra dançar, né? Enfim, baladinha, pop, funk, que na época não existia esse funk carioca de bosta aí. Mas me desculpe quem gosta, mas existia o funk de raiz, enfim, era música pra ficar perto, né? E só que a gente tinha um grupo na escola, né? Que já com, sei lá, 15, 16 anos já se reunia para escutar som mais pesado. Então chegava uma certa hora da tal reunião dançante, já quem acabou o baile, galera, quem ficou, quem não ficou, e a gente sempre começava a segunda parte das reuniões com um Eruption do Van Halen, e aí fudeu, cara, e aí era Black Sabbath, era Deep Purple, era enfim, Saxon, o que pensar que tinha na época. Isso era um jeito de primeiro, reunir as pessoas que gostavam, porque eles sabiam que sempre a gente ia botar som mais pesado no final, e trazer gente que não conhecia, né? Gostei daquele som ali, tem mais coisa aí, gostei desse DC. Então, era desse jeito que a gente espalhava a informação, que a gente conseguia a informação e que a gente espalhava a informação. E nos shows, né, cara? Tipo, desde sempre que eu me conheço por gente, eu até viajava pra ver show em outros lugares. Aí, enfim, daí, né, nos anos 80 era isso, nos anos 90 começou a aparecer muito mais eventos, mas a gente sempre procurou estar onde os eventos aconteciam. Resumindo, compareçam aos eventos. Vamos para a próxima pergunta. Sabe que isso é uma coisa interessante, já me disseram, porra, cara, tu é bem mais velho que eu e eu gostaria de ter a energia, porque sempre que eu vou num show, tu tá num evento. Cara, eu me criei assim, né, cara? Então, tipo assim, eu não estudei para ser médico, dentista, advogado. Então, a minha vida sempre foi essa. Sempre foi estar em eventos, curtir bandas. Eu viajo mesmo, vou para São Paulo, foda-se. Agora estou planejando aí, não sei se vou conseguir, mas eu quero ver Forbidden Violence e Venom Inc., que é no dia 8 de fevereiro. Eu vou tacar um foda-se e vou ter que ir essa porra, entendeu? E aí, cara, já aconteceu tanta coisa em shows aí em outros estados. Só um adendo, só tirei a música porque começou a tocar Sodom, senão trancam a gente. Vai falando que eu vou botar outra banda aqui. Mas enfim, era isso, né? Nos anos 80 era uma dificuldade. Era uma dificuldade de conseguir instrumentos também, né? A gente tinha os instrumentos nacionais, mas os importados eram quase que proibidos no Brasil, com os preços exorbitantes, então a gente não tinha acesso. Isso aí obviamente ficou mais fácil com a abertura, enfim, né? Nos anos 90, 2000, 2010, coisa que aí começou a abrir, e aí a gente começou a ter qualidade também na questão técnica mesmo, né? Tanto em instrumentos, como em equipamento de som, como gravação, que nos anos 80 era uma dificuldade, cara, de achar gente pessoas que soubessem gravar, por exemplo. Então às vezes tinha uma banda com puta potencial, mas chegava em estúdio e não tinha como tirar um som, né? Isso mudou bastante com Sepultura, né? Quando a gente começou a pegar o Sepultura Villain of the Remains, foi um absurdo, né, cara?
troço cristalino ali, que tu não imaginava que pudesse ter um som tão bem gravado. Voltando aos anos 80, lojas, né, em Porto Alegre, no começo tinha apenas uma loja e a gente se reunia sempre nessa loja. Aliás, o cara que montou essa loja, que é a Megaforce, o Ademir Keffer, eu conheci o Ademir numa loja, foi na Popson, e antes dele ter a Megaforce, eu me reunia na Popson com ele, eu e mais um amigo, mais ele, a gente trocava uma ideia, sábado de tarde, e a gente ia para casa dele, porque ele era mais velho que a gente, já trabalhava em banco, tinha um salário legal e ele comprava muita coisa. Então assim, porra, cara, eu recebi 20 LPs hoje lá. Vamos lá pra casa escutar, cara, na casa dele eu escutei pela primeira vez a Sept Festas da Shark, escutei o segundo LP do Creator lá, o Pleasure to Kill. O cara tinha dinheiro, tinha uma baita aparelhagem, botava no volume 11 e a gente ficava apavorado, tipo, os vizinhos, o que os vizinhos? Tocava o foda-se e botava pra gente escutar. Então assim, era assim que a gente conseguia a informação, né? E sempre pegando material, vendo quem é que estava afim de se corresponder, trocando material, vai daqui, vai dali, manda demo, sempre demo, indo atrás, né? Sempre indo atrás. Tá. Bom, e como é que foi o início do Leviatã e como é que foi participar do primeiro Rock Garage? Pra quem não sabe, o Rock Garage foi uma compilação de rock lançada aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em 1984, e eu acho que ali é o início do heavy metal gaúcho e de grande parte do Brasil, né? Ali nessa compilação tu tem bandas como Leviatã, com Guerreiros das Ruas, Astaroth com A Luz da Conquista. Na Luz da A Luz da Conquista era o álbum. O Astaroth era o Alienado. A música Alienado. Quem tá falando isso é o Gustavo. Hashtag Volta Mórbidos. Volta Mórbidos. Tu tem TNT, né? Tu tem... Não, TNT... tinha Frutos, TNT vem um pouquinho depois. TNT veio depois? Frutos da Crise, tinha Replicantes, eu confundo o TNT com Replicantes. Educar. Valhalla, que era uma banda de rock and roll pesada. Então, essa compilação, o Rock Garage, foi produzida pelo Miranda, não foi? Não, foi produzida por um cara que trabalhava na Band, que depois virou Ipanema, e ele já tinha um programa, né? Ele tinha um programa que o Ademir, quando o Ademir não tinha Megaforce, o Ademir levava os LPs que ele recebia, marcava um programa lá na quinta-feira, eu acho que era... te lembra como é que era o nome do programa? Estúdio 576. Estúdio 576. Era esse o nome do programa, e a gente, obviamente, né, ficava ligado no Estúdio 576 sempre pra... porque o Barão, Ricardo Barão é o nome do cara, que é o cara que acabou produzindo o Rock Garage, infelizmente já falecido. Ele procurava sempre informação, sempre trazia coisas novas de tudo quanto é rock, né? Rock de todas as nacionalidades. Enfim, então a gente escutava de tudo ali com ele. E o Ademir era um cara que tinha bastante participação, assim, porque ele levava muito LP pro Ricardo Barão tocar lá no programa Estúdio 576. E aí, um belo dia... Bom, aí vamos voltar pro Leviatã, né? Que a gente tava falando do Leviatã e do Rock Garage. Como é que foi sair ali no Rock Garage? Tipo... Então, Leviatã. Esse cara que ia comigo para casa do Ademir lá, chamava Antônio. Também já é falecido. O Antônio, cara, era um brother, assim, né? A gente ia show junto, ia para casa do Ademir uma vez por mês lá para escutar, ou 2 vezes por mês. E aí, um dia ele me disse, cara, fiquei sabendo que tem uns caras procurando um baixista. Eu já tocava baixo, né? E ele sabia que eu tocava baixo. Por que tu não vai falar com ele? Cara, vou lá então. Daí ele
O Rossano Nadal, que tu conhece, que passa aqui de vez em quando na frente da Rio, porque ele mora aqui pertinho na José do Patrocínio, trabalhava numa loja de discos, né? Uma loja de discos usados, Free Discos. Ele era gerente do cara lá. E na época a Free já tinha 2 lojas em Porto Alegre, ele era gerente de uma e o dono ficava na outra loja. E eu, cara, um belo dia marquei com o Antônio e fui lá. O Antônio disse, vou trazer um cara aqui que toca baixo, de repente as ideias cruzam. E a gente começou a conversar e as ideias foram batendo, né? E aí, cara, marcamos, eu toco batera, faço letras de música e tem um amigo meu que toca guitarra. Quem sabe a gente está procurando um baixista, vamos conversar nós 3, porque eu gostei das tuas ideias, não sei o que, papapá. E a gente marcou um encontro, acho que foi no dia 6 de dezembro, a gente se encontrou de 83, a gente se encontrou para conversar, para ver se as ideias, né, batiam e tudo. Que tipo de som que tu quer fazer, como é que são as letras, a gente vai falar de quê, e as ideias foram, né, se juntando, se aglutinando. Cara, vamos marcar onde tocar um dia para ver se sai alguma coisa. E aí sim, 12 de dezembro de 1983 a gente marcou um ensaio lá em casa, porque eu morava numa casa, eles moravam em apartamento. E aí a gente levou, bateria, eu já tinha um cubo de baixo, meu baixo, o cara já tinha um cubo de guitarra, montamos no quintal de casa mesmo. Então você sabe que 12 de dezembro de 1983 não choveu em Porto Alegre, porque a gente fez um ensaio na rua, em casa. E aí, por isso que a gente tem como a data de fundação do Leviatã, esse primeiro ensaio, que aconteceu então no dia 12 de dezembro de 1983. A partir daí, cara, ponto primeiro, nós não vamos tocar música de outras pessoas, nós vamos compor, né, ser uma banda autoral. Beleza. Então a gente começou a compor. E uma das ideias que os 3 fechavam era não sair, nós estamos montando uma banda nova aí. Não, vamos trabalhar em silêncio e no momento oportuno a gente lança a banda, né? Aí teve todo o processo de escolha do nome da banda, logotipo, né, por seus motivos, por causa disso. Né? E aí a gente começou a compor, cara. E a gente ensaiava. Eu lembro que nessa época a gente ensaiava num estúdio compartilhado com uma banda de baile, cara. De baile? De baile. Tá? Eles tinham um equipamento, banda de baile, grana, né, cara? Eles tinham um amplificador, mesa de som, bateria, e eles alugavam a sala deles só pra nós. Tipo, era eles e nós só que saia. E o Rossano, como ele trabalhava em loja de disco, ele tinha contato com muita gente, né? Mais uma vez o network, o bendito network, né? Contatos. E aí ele tinha contato desse cara que tinha essa banda de baile, começou a alugar pra gente. Então a gente passava as tardes de sábado, era almoço cedo, se encontrar 1 da tarde lá no endereço e ficar até as 8 da noite envolvido em criar, em compor, enfim, em lapidar as músicas que estavam começando a nascer. Cara, e aí a gente entrou nesse processo, né, de compor coisa. Enfim. E aí a gente já tinha umas 6 músicas e a gente gravava num aparelhinho de tape deckzinho, fitinha? Não toca fitas grandes, que nem o rádio ali que a gente hoje traz pra cá. Eu tinha um aparelho de rádio toca-fita Sânio, que gravava. Então a gente botava fita cassete, 1, 2, 3, gravando, e aí começava a tocar, e era isso, né? Tinha isso pra gente se lembrar das músicas, pra gente, né, fixar as músicas, depois um copiava pro outro, a música é assim, papá. E aí, cara, eu, obviamente, sempre procurei a informação, né? Então, o estúdio 5176 pra mim era sagrado, não tinha mulher, não tinha festa de família,
tinha o programa, acho que era numa terça-feira de noite, sei lá. Não queria saber, cara. Escutava o Estúdio 576. Não quero nem saber. Então, ó, mais uma vez o Gus, hashtag volta mórbidos. Então, numa bela noite de programa, o Ricardo Barão anunciou que estaria lançando no final daquele ano, em dezembro de 1984, estaria lançando, porque a gente passou, né? A gente já estava em junho e julho de 84, né? Quando ele fez esse lançamento aí, ele ia fazer uma coletânea de rock, né? Rock garagem, de bandas de garagem que não eram conhecidas, de Porto Alegre e Rio Grande do Sul. Cara, eu falei pros caras, nós podíamos tentar, né? Tá, mas a gente não tem música, não, mas a gente tem os ensaios aí, foda-se, vamos lá mostrando pra ele. Nessa época o Barão já tinha uma loja, que era Disco Voador, lá na Rua Independência, uma galeria que é a esquina da Ramiro Barcelos. Criamos coragem, pegamos a fitinha, entramos dentro do Aero Willis, o Carmelo tinha um Aero Willis, pesquisem aí na internet, carro Aero Willis. E aí fomos lá mostrar pro cara, câmbio na direção, procurem, Aero Willis. E aí fomos lá, cara, mostrar pra ele. E aí ele não conhecia a gente, né? Tipo, já tava anunciando as bandas que iam tocar. Mas vocês... Não, a gente é uma banda nova, a gente nunca fez shows, não sei o quê. Mas que estilo? A gente toca heavy metal mais ignorante, assim, né? Mas na linha do... Enfim. Slayer, Metallica... Isso aí em 84, galera. O Metallica ainda recente tinha soltado o Kill 'Em All. O Slayer tava recente tinha soltado o Show No Mercy, que é de 83, né? 84 saiu... Tinha Venom, já tinha Venom. Tinha Merciful Fate, Hellhammer. Mas é basicamente isso. Sodom, acho que já tinha. Sodom. Que era o que a gente escutava, né? E aí, cara, a gente tomou coragem, foi lá e ele fez algumas perguntas. Beleza, uma banda nova, vamos ouvir, vocês têm alguma coisa pra mostrar? Cara, assim, a gente, né, tem uma fita de demonstração, assim. Dá pra escutar o som, dá pra ter uma noção de como é que é a banda, aí tu avalia aí. A gente pode deixar aí a fita contigo, tu vai, não, vamos escutar agora, vamos ver qual é que é. Puta merda. Aí ele botou a música, sei lá qual era a música, né? Nós tínhamos acho que umas 4 ou 5 músicas na fita. Aí começou a tocar e ele... cara, o que é isso que eles estão fazendo? Cara, vocês já estão no disco e essa música aí que vai entrar no disco, que coisa legal, cara, inovadora. Calma, nossa, meio apavorado, né? Não era mais guri, mas meio tipo assim, bicho do mato, né? Sim. Quem sabe tu escuta a próxima aí. Não, essa aqui, olha, essa aqui. Cara, escuta a próxima aí. Aí começou a tocar a próxima. O cara, essa que vai entrar no disco, essa que vai entrar. Não, cara, mas tem mais 3, assim, toda a música. Eu me lembro toda a música ele dizia, não, é essa que vai entrar. E aí acabamos deixando a fita com ele, com o nome das músicas. Leva pra casa, escolhe uma que a gente grava, né? E aí o Leviatã foi a única banda do Rock Garage que nunca tinha feito show. A estreia do Leviatã foi no show de lançamento do Rock Garage para 5.000 pessoas no Araújo. Sério? A estreia do Leviatã foi no show de lançamento do Rock Garage? Dezembro já com um ano de banda, nós estreamos no show de lançamento do Rock Garage. Acho que foi... só vendo que dia foi uns primeiros sábados. De dezembro de 84. E aí uma semana depois a gente tocou em Caxias do Sul, no pavilhão da Festa da Uva, porque a gravadora que lançou o Rock Garage é a gravadora Acid.
lá de Caxias do Sul, que na época só lançava Galdério, acho que hoje só lança Galdério também, mas abraçou esse projeto do Barão e a gente foi tocar lá para pavilhão da Festa Uber, cabia umas 50 mil pessoas, né, cara? Tinha umas 3 mil. Caralho. Parecia vazio, mas, cara, era um mar de gente na nossa frente. Pô, 3 mil pessoas pra uma banda de um ano, 1985. E aqui no Araújo era o Araújo lotado, cara. Porque, cara, ele tinha uma rádio, uma das melhores rádios de Porto Alegre na mão, né? Batendo dia e noite que ia ter um show de lançamento de um álbum tal, que reunia a nata do que se fazia de rock no Rio Grande do Sul, Porto Alegre e Rio Grande do Sul. Tipo, né? Enfim, Carlos Eduardo Miranda com Urubu Rei, o próprio Edu K tinha Flux, a banda Flux, tinha Urubu Rei, tinha participação de uma atriz da Globo lá, então tinha nomes fortes, né? Replicantes estava começando a estourar, assim, bem estourado, e eu me lembro que o show daqui, cara, a gente tocou antes do Replicantes. O show do Araújo Viana, a gente foi a penúltima banda, porque ele disse, as bandas mais pesadas eu vou botar pro fim, né? Só que o Replicantes já tinha uma legião de fãs, né? E aí ele botou a gente antes do Replicantes, que a gente não era absolutamente, não conhecia. Cara, a gente às pressas, a gente teve que gravar 3 músicas em estúdio para poder ter música na rádio, para rodar, para fazer a divulgação da banda, enfim. E aí a gente foi para Araújo no dia do show. Lembro assim que era, cara, era meio apavorante, assim, porque a gente nunca tinha pisado em palco os 3 juntos, né? E tudo aquilo era monstruosamente grande pra gente, né? Um som potente pra caralho. Eu me lembro que luz, cara, mar de luz, assim, um suor, caralho, que a luz com muita potência, né? Suando pra caralho. E aquela galera que não te conhecia, né, meu? Tava ali pra ver outras bandas. Claro que já estavam ouvindo na rádio, já tinha gente interessada, né? Então quando a gente tocou, Gustavo, quando a gente tocou já tinha gente que conhecia as músicas, enfim. Mas o primeiro show do Leviatã foi na estreia do Rock Caralho, no lançamento do disco. E aí, cara, aconteceu uma coisa muito foda, porque o Replicantes tocou, acabou o Replicantes e a galera ovacionando o Replicantes não quis ir embora. E aí, cara, ele começou a... Tinha que voltar alguém pro palco. Ele começou, volta tal banda, volta o Sarote, o fulano já foi embora, volta não sei o que. Olhou pra nós, Leviatã volta pro palco. Como assim, cara? A gente não tem mais música, né? A gente não tem mais música. Era show curtinho pra cada banda, tinha que tocar, sei lá, 3, 4 músicas. Cara, volta lá e toca as mesmas. Foda-se. A galera quer ver que tá na pilha, a galera tá na pilha. E, cara, e ele anunciou de novo e o Araújo veio abaixo, e todo mundo batendo palma e gritando. Porque, tipo, a gente teve o peito de voltar e tocar de novo, né? E eu acho que aquilo ali abriu muitas portas pro Leviatã, né? Que era tipo uma banda de atitude, né, velho? Não vou me... Primeiro, o cara que tá dando puta apoio pra gente, né? Tá botando a gente numa coletânea, a gente não vai sacanear o cara e dizer, não, foda-se. E uma banda estreante, né, cara? A gente tocou 2 vezes no Araújo. 2 vezes, assim, né, seguida. E aí a gente partiu pro show de uma semana depois do show de Caxias do Sul, já com esse estardalhaço, assim, o Leviatã tocou 2 vezes, né, no show de lançamento lá. Então foi foda. Isso abriu, cara, o Rock Garage, ele abriu muitas portas para nós, né? A gente teve que fazer carteirinha de músico, a gente começou a ser requisitado para show e queria um contrato e a gente ganhava cachê, hotel, transporte. Isso tudo era muito novo pra gente, né, cara? A banda recém-formada e já sendo chamada para fazer eventos, né? E aí a gente começou a tocar muito as 3 bandas mais pesadas do álbum juntas. Era Leviatã, Sarote e Valhalla. Esse trio tocou em muitos lugares pelo Rio Grande do Sul, juntas assim. Então, cara, abriu muitas portas pra mim. Abriu portas
O Rock Garage foi ali no Rock Garage então que meio que começou. Deu o primeiro passo que foi dando outro, e dando outro, dando outro, dando outro. E aí o Leviathan se tornou na referência que é hoje, né? Agora vamos para mais uma pergunta. Mas antes eu tenho que lembrar vocês, cara. Cola aqui na loja, terça-feira, show do Def. Vamos ter promoção. Calma. Show do Death to All. Show do Death to All. O Death o Chuck já faleceu, né? Mas é os caras que tocaram com ele, que gravaram os 2 álbuns juntos, que vão tocar esses 2 álbuns na íntegra. Na íntegra, eu tô esperando pra ver isso. A loja é na Rua José do Patrocínio, número 584, e o Opinião é na José do Patrocínio 800 e alguma coisa. 800 alguma coisa. Então é 2 quadras. E outra, gosta de Def? Dá uma olhada lá no site que tá tudo explicadinho lá das vendas. Acho que a gente vai ter um grupinho no WhatsApp ali pra quem quiser entrar e ganhar um descontinho. E é aquela coisa, curtiu o conteúdo, dá uma força pra gente, usa o cupom do não sem celular, aquela coisa que eu falei. Eu já tomei umas 2 cervejas, galera. 2 cervejas, Ritalina. Tô cansado e tô já trocando as boletas. Mas tá, rebobinando, é que o papo tá bom. E tá, Flávio, agora me diz uma coisa. Já estamos com 1 hora de noite. Mas azar, a galera que tá vendo tá aqui, ó. Caralho, que legal, Rock Garage. Eu tô aqui, eu tô tipo, caralho, que legal, Rock Garage. Vamos pra frente. Tá. Muitos de vocês sabem que aqui nos anos 80 e anos 90 a gente teve várias lojas de CDs, discos, LPs, cassetes. Algumas delas como a Popson, que o Flávio comentou que foi um dos primeiros influências dele. Depois ele também comentou da Madhouse da Megaforce. Da Megaforce. Estraguei o bagulho. A Megaforce do Wilton? Não, Megaforce era Ademir. A Megaforce do Ademir. E depois da Megaforce, né, também surgiu uma outra loja aqui no meio. Uma tal de Madhouse. E eu fiquei sabendo que o dono da Madhouse tá nesse estabelecimento aqui. Nesse momento, agora, aqui comigo. E deixa eu perguntar pra ele. Ô dono da Madhouse, o que te levou a abrir a Madhouse e quando? Quando é que tu abriu a Madhouse? Quem não sabe, a Madhouse foi uma loja CDs, LPs voltada pro heavy metal, pro death metal, aquela coisa aqui de Porto Alegre. E as mais informações tá aí com o dono da Madhouse. Então, cara, um dos donos, né? A gente abriu entre 3 sócios, tá? E um dos motivos, o principal motivo, e aí quem viveu aquela época sabe, tá aí o Gus que não me deixa mentir, a gente era muito maltratado na Megaforce, né? Eu, Nani Hill, ouço histórias de várias pessoas diferentes, tipo, pô, a gente chegava lá na Megaforce, só faltava o cara te mandar tomar no cu. Tipo, porra, vai comprar ou não vai comprar essa merda? Tipo, caralho, meu. E isso daí não vem do Flávio, vem do Flávio, do fulano, do ciclano, do Beltrano. Eu fico, tipo, eu não peguei a época da Megaforce. O cliente era maltratado na Megaforce. Então, apesar de ter sido, cara, se não fosse a Megaforce não existiria muita coisa, né? Inclusive porque ele tinha uma parceria com a Woodstock Discos e ele lançou a Panic, o primeiro álbum na Panic, que foi através dele que foi lançado pela Woodstock Discos, né? Então, assim, ele dava muito apoio. Adendo, Panic, pra quem não conhece, aqui de Porto Alegre, Death Trash, o primeiro álbum deles é o Rotten Church de 87. Isso. Saiu pela Woodstock Discos, né? O segundo já é pela Cogumelo. Sim, o Best Before End, de 91. É Cogumelo? É Cogumelo. Né? E o terceiro é o Boiling Point. Boiling Point, então, assim, ele tinha bastante, né, enfim, senão ele trazia muito vídeo, cara. A gente conheceu muita coisa através dele. E, exatamente, era no segundo andar, que ele fazia umas sessões de vídeo aos sábados, enfim. E assim, tem toda uma história... Flávio com o Ademir antes da Megaforce, né, cara, que eu frequentava a casa dele, enfim, mas eu nunca fui maltratado na Megaforce, né, cara, porque eu conhecia ele antes dele abrir a loja, mas todo mundo tinha, né, todo mundo que frequentava lá reclamava. Então,
tinha 2 caras que acabaram virando meus sócios, que pilharam da gente abrir uma loja alternativa, né, cara? Então, a Megaforce acho que abriu em 85, foi 85, né? Show do Venom e Exciter que não teve em Porto Alegre, já é 87, 86, 87, A Megaforce acho que é de 85 e a gente acabou abrindo a Madhouse em 89. Então a Megaforce começou em 85, a Madhouse em 89. Pra dar uma alternativa para as pessoas, né, cara? Não querendo... Enfim, uma vez, depois de alguns anos, assim, eu encontrei a Ademir e ele disse, fiquei magoado, porque acabou não me convidando pra estreia de vocês lá, pra inauguração da loja, não sei o que. Eu disse, Ademir, nós nem fizemos inauguração, a gente apenas abriu. Mas é claro que ele sabia, né? Que a gente usava slogans que dizia tudo, né? Tipo, Madhouse, a loja que não nega força ao metal. Nega força, mega força, né? Mega force, nega força. A gente fez esse trocadilho. Ou Madhouse, onde a cavalice se limita ao som. Então a gente usava, né, slogans que mostravam que, a gente não estava contente com o que tinha. Vários amigos não estavam contentes com o que tinha, a gente abriu uma alternativa. Foi assim, ele acabou, as lojas eram concomitantes e todo mundo usufruía aí, né, de mais uma loja. Resumindo, na época meio que tinha espaço para todo mundo, né? Tinha espaço para todo mundo. Um ano depois que a gente abriu a Madhouse, teve a Zeppelin também, que está viva Zeppelin, que está viva até hoje, do nosso grande amigo Alexandre. Porra, tá aí a Ula lá. O Alexandre no início não era o dono da Zeppelin, mas enfim, hoje tá aí vivo ainda, né? Um pouco depois teve a Place. A Place. Que também foi uma loja importantíssima aí. Comprei muita coisa na Place. Mais pro metal extremo. Enfim. Mais voltado pra camiseta daí. Todas as minhas camisetas eu comprava na Place. Eu postei um vídeo, acho que saiu ontem, deu com uma camiseta do Halloween, que eu comprei com 15 anos quando fui na Place. 15 anos. A camiseta do Keepers 2. Ontem eu vi aquela camiseta e pensei, não, essa daqui. Eu não usava a camiseta, tinha uns 10 anos. Então eu botei aquela camiseta e pensei, caralho, puta que me pariu. Então foi por esse motivo que a gente... E aí a gente buscava informação, né? Então, tipo, a gente trouxe... a gente fez uma sessão de autógrafos com o Max Cavaleira lá na loja. A gente levou os caras do Creator na loja, que a gente patrocinou, né? A vinda do Creator, a primeira vinda do Creator para Porto Alegre. Aí teve sessão de autógrafo na loja. Uma coisa que ele não fazia na Megaforce. Uma vez a gente patrocinou um show da Orquestra Profana de Porto Alegre. Orquestra Profana de Porto Alegre, que eram uns músicos daqui que tocavam peças de música erudita com arranjo para instrumento de corda, de bateria, enfim. Então a gente, Tuata de Danã, a gente patrocinou a primeira vinda do Tuata para o Rio Grande do Sul. E a gente, enfim, aí começamos a patrocinar o programa na rádio também, que depois, o Arrasa Quarteirão, que depois eu acabei apresentando durante muito tempo. A gente pensava nisso, né, cara? Pensava em apoiar o underground de outro jeito também. E trazer sempre, procurar procurar fazer, enfim. Durante os anos 90 a gente organizou muita excursão para... Eu ia te perguntar isso agora. Já ouvi muita história de excursão e coisa que saia daqui pro Rock in Rio, né? Enfim, Rock tudo. in Rio, acho que só uma vez a gente foi. Mas a gente ia pro Monsters of Rock, pro Hollywood Rock, enfim. A gente organizava excursão. Teve Monsters of Rock e saíram 3 ônibus organizados pela Madhouse, né? Então, cara, os Stratovarius, que é uma banda que tu ama de paixão, uma vez iam tocar em Caxias do Sul
porque não tinha a data que eles tinham, não tinha a casa de eventos grande aqui em Porto Alegre, eles organizaram. Cara, nós íamos levar 8 ônibus de excursão para... 8 ônibus para ver o Stratovarius, cara. 8. No fim acabou cancelando o show no Rio Grande do Sul e, enfim, muita gente ficou... Puta da vida. É, normal, né? O show que cancela, enfim, não adianta. Nós estávamos com 8 ônibus lotados para ir para... Então, assim, a Madhouse sempre se envolvia em... Além, né, do que a gente vendia lá, CD, camiseta, vinil, a gente procurava dar apoio às bandas, banda underground que fazia show, enfim, a gente patrocinava, a loja que não nega força ao metal. Não nega. Ou a loja onde a cavalice se limita ao som. Bom, tecnicamente a gente teria mais 2 perguntas. Quais as maiores diferenças da cena de antigamente para os dias atuais? Coisa que a gente já falou, né? A questão da informação. Busquem, que nem o ET Bilu, né? Busquem conhecimento. Mas é basicamente isso, galera. Vai atrás das coisas que tu gosta. Foda-se se, mas fulano disse, Beltrano disse, eu gosto, pica, pau na chota e deu, tá ligado? É isso, não é. Eu tô aqui, num dia eu escuto o Roberto Carlos, eu escuto o Stratovarius, eu escuto o Dimmu Borgir, eu escuto o Mayhem, eu escuto o Cannibal Corpse e depois termino o dia escutando música, o Takanaka, alguém conhece? É um japonês que toca música brasileira. Ele é um guitarrista japonês que toca música brasileira. E é muito legal, meu. O Takanaka é muito foda. Então, gostou do... Ô, meu... Miyakoshi Takanaka. E ele tem um álbum de 1978 chamado Brazilian Skies. Ele mistura tipo um samba assim, com guitarra, com progressivo e um rock havaiano, tá ligado? O Takanaka, procura aí, ó, Brazilian Skies, o Takanaka. Bom, enfim. E finalizando, então, a gente já falou um pouco disso, mas só pra gente, né, finalizando. Depois de tudo que a gente disse, o que tu pode dizer ou aconselhar para o público mais jovem que está começando no metal hoje em dia? Então, é isso aí, né, cara? Sair de casa, parar com o celular um pouquinho. Eu não sou... eu acho assim que a gente... Eu digo isso por mim, né? Meu celular, ele é inseparável de mim, porque eu trabalho com o celular, né? Eu digo a mesma coisa. Mas, em casa, eu tô com o celular, tô trabalhando, mas eu boto um CD físico, eu escuto eu voltei a escutar um álbum inteiro, porque o celular, ele não te deixa, praticamente ele não te deixa fazer isso, né? Tu vai botar enfim, vai botar uma música, começa a aparecer outra, tua atenção já vira. E se tu bota um álbum físico, tu vai lá, bota o álbum físico e deixa rolar. Então eu acho que a gente consegue um equilíbrio entre as duas coisas. Mas se tu ainda não tem equilíbrio, deixa o celular de lado. Faz uma proposta para ti, pelo menos 2 horas. 2 horas sem celular, o que eu vou fazer dentro de casa? Ou o que eu posso fazer na rua sem o celular? Eu tenho feito isso em casa, cara. Quando eu chego em casa, depois do trabalho, eu faço o máximo para deixar o meu celular num canto, eu boto um play para tocar e eu penso, tá, enquanto eu tô escutando esse play, ou eu desenho, ou eu leio, ou talvez eu cozinho, ou lavo roupa, ou faço qualquer coisa, mas eu foco em fazer qualquer coisa longe do telefone e, se possível, fazer coisas que me agreguem, tá ligado? Eu treinar o meu desenho, porque tu tá treinando em ti, tu lê um livro. Eu tô lendo agora um livro chamado, como é que é? Explicando a pobreza mundial, ou algo assim, que explica por que as reformas do FMI, do Fundo Monetário Internacional, mantêm os países subdesenvolvidos e os países ricos. Ou seja, se tu é um país pobre, passou por uma revolução, vai pedir um empréstimo pro FMI, é basicamente como tu assinar um contrato que tu vai ficar pobre o resto da tua existência, porque, enfim, existem taxações, existem embargos, enfim, uma caralhada de coisa, e eu me interesso muito por isso. Então, tipo, cara, faz qualquer coisa que tu gosta, exerça a cultura,
seja cultura, nem que seja jogar videogame. Pelo menos tu bota um play pra tocar e aí joga um videogame. Eu gosto de jogar videogame, Super Nintendo, Mega Drive, 64, Play 2, eu paro no Play 2. Mas tipo, cara, exercer cultura. E Instagram, WhatsApp, Facebook ajuda, é legal e pá, mas cultura zero e derretimento mental. Bom, tem alguma coisa a mais pra complementar? Cara, venham aqui no dia 18, no dia 20. Terça-feira. Terça-feira. A partir das 3 da tarde, das 3 às 8 da noite a gente está aqui. E depois do show do Deathwall a gente retorna pra cá. Tem muita coisa pintando. Cara, a Tour Metal Records recebeu muita bandeira, camisetas novas, modelos novos. Estamos começando a investir em camiseta para criança, a partir de 6, 8, 10, 12 anos. Então venham conhecer a nossa feira aí, apesar de ser uma terça-feira. Venham conhecer, depois disso, talvez só em fevereiro, que a gente vai fazer alguma coisa em conjunto novamente. Exatamente. Só para complementar, eu tive que trocar os álbuns ao decorrer. O segundo álbum que tocou é o A Dead Poem, que é uma banda de death, meio gothic, meio doom, lá do Rio de Janeiro, que é nomeada depois do álbum do A Dead Poem do Rotting Christ. E depois eu botei pra tocar aqui o que tá tocando nesse exato momento, que é o Aphotic Spectre, uma banda de death doom, esqueci o estado deles, talvez seja do Espírito Santo, é o primeiro álbum deles. Mas é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi meio curto, né, um pouco menor do que o usual. Caraca, 1h16. Flávio, eu te agradeço mais uma vez a parceria. Vou finalizando o vídeo por aqui. Descrições estão tudo abaixo aqui, endereço da loja, site, blá blá blá, aquela coisa toda. Segunda-feira começamos a semana Death aqui no canal com as pré-vendas que vão durar só de segunda até domingo. Quem pegou, pegou, quem não pegou, não dá mais. A gente vai começar a trabalhar assim, ó, vamos fazer um bagulho rapidinho, pegamos, quem quer, quem não quer, depois a gente vê algum dia, se a gente for refazer. Mas enfim, vou finalizando o vídeo por aqui e até a próxima.